Fala galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos chegando aí, né? Começar a aulinha online hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre química orgânica, tá? A gente vai continuar trabalhando aí hidrocarbonetos, né? A classe dos hidrocarbonetos em diante, tá bom? Vamos só conectar aqui também, né? Vou ficar conectado. E aí vocês podem mandar as perguntas caso tenha. E eu vou verificando e respondendo vocês automaticamente. Aí, Gabriel, beleza? Bom, tá tudo aí já dentro dos conformes esperados, né? Só deixar a galera entrar um pouquinho mais aí, eu não consigo mais visualizar. Eu tinha poucos alunos, o pessoal estava chegando, né? Então vamos esperar mais um pouquinho só. A galera vai chegando e aí a gente já vai iniciar a aulinha de hoje, tá? Vamos lá, acho que dá pra gente começar, né? Se a gente vai começando bem devagarinho aí, a gente já vai discutindo algumas coisas, bem fácil essa parte, né? A gente viu na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o petróleo e os alcanos, né? Então são hidrocarbonetos, ou seja, estruturas que contêm apenas hidrogênio e carbono, tá? Na qual as ligações entre os carbonos são só simples. Aí a gente classifica então esses compostos que têm ligações simples entre carbonos como alcanos, tá bom? Então a gente falou bastante, né? Falamos de alguns exemplos, né? Como o isoctano, por exemplo, que faz parte da gasolina. A gente discutiu bastante sobre isso também, né? E, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, ciclinos e aromáticos. Espero que dê tempo de tudo isso, tá? Nesta hora da aula de hoje. Então vamos lá. Vamos começar aí já com os alcenos. Legal. Então, alceno, bom, você vai lembrar um pouquinho, né, da nomenclatura. Então a gente tem lá, né, cadeia principal, prefixo, né, quantidade de carbonos, depois infixo, que seria an, en ou in, e a terminação. Como a gente está falando de hidrocarboneto, é o. Então aquele infixo an, en, in tem a ver com ligações simples apenas entre carbonos, é an, se aparece dupla, en. Se aparece tripla, in, tá? Então, temos as classes dos alcanos, alcenos, tá? E alcinos, que a gente já vem diante. Então, aqui, essa classe de substâncias vai apresentar uma dupla ligação. Então, vou escrever isso aí, ó. Apresenta dupla ligação entre carbonos. Tá? Professor, se aparecer duas, aí seria a classe dos alcadienos. Se aparecer três duplas entre os carbonos, alcatrienos, e assim vai, tá? Mas eu não vou ficar trabalhando assim, alcenos, alcadienos, alcatrienos, daria muito trabalho, né? Então eu coloco alcenos, tá? Vamos colocar aqui em plural, tá? Fica melhor. E aí a gente vai trabalhando em cima disso daí. Vocês vão ver que é facinho, muito tranquilo. Então, mesmo esqueminha lá dos alcanos. Uma coisa que vai mudar vai ser a dupla. Então, ó, você na hora de determinar a nomenclatura, você começa lá pelos radicais, caso tenha, tá? Então você vai começar a nomear pelos radicais. Depois, você vai para a cadeia principal. Lembrando o radical, né? A gente numera ele e aí coloca o prefixo. O prefixo e a terminação il, tá? Depois cadeia principal. Aí a gente vai ter cadeia principal, prefixo, que é o número de carbonos, mais o infixo, que nesse caso vai aparecer o en, e a terminação o de hidrocarboneto, porque a gente não está falando de nenhuma função oxigenada, nitrogenada e nada, tá bom? Então, ó, bem simples, certo? Então vamos lá, vou colocar um exemplo para vocês, né? O nosso menor alceno, qual que seria? Eu teria que ter pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, então tem que ser no mínimo 2 carbonos. Então eu vou ter essa estrutura aqui, ó.
CH2 ligado ao CH2. Então reparem que temos uma dupla. O que eu posso concluir? Olha só, posso até classificar essa cadeia carbônica mais a fundo, né? Coisa que vocês conhecem um pouquinho, tá? Então, ó, vamos lá. Esse carbono da dupla ligação, ele é um carbono, tô sofrendo aqui com os canetões, né? Ele é um carbono que a gente classifica ele como sp2, tanto esse quanto esse, tá? Reparem que a geometria em cima do carbono sp2 é triangular. Então já estou tentando desenhar de uma maneira que ele fique já na geometria correta, certo? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Eu vou apagar isso aqui, colocar em vermelho, tá? E aí eu vou colocar a geometria em verde para ficar mais fácil, ó. Reparem que a gente tem como se fosse um triângulo planar aqui, ó. Como não, né? A gente tem. Quem vai no centro da figura? O átomo central, que é o carbono. Nas extremidades eu tenho os átomos ligantes, certo? Então esse carbono ele tem geometria, tá? Triangular plana. E da mesma forma, eu poderia analisar o carbono da direita, que também vai ter a mesma geometria. Ó. Conseguem ver aqui, ó? Tentando só pontilhar. Reparem que aqui também temos o carbono no centro desse triângulo em azul, os hidrogênios nas extremidades e o carbono também. Então também temos aí um carbono sp2 com geometria triangular. Beleza, tá, mas esse aqui é um exemplo, né? Já estou aproveitando para a gente classificar aí, né, esses carbonos. Como é que fica o nome dele então? Vamos lá, não temos radicais, na minha estrutura dá para perceber que tem apenas 2 carbonos. Então, met-et, que é prefixo. Ligação dupla, porque eu tenho uma dupla entre os carbonos, então a ligação dupla é em. E a terminação de hidrocarboneto, que é o. Temos aqui o eteno, tá? Esse eteno, ele é conhecido como etileno. É o gás etileno. Então, ó, comercialmente ele é vendido como gás etileno, tá? Mas o nome oficial da IUPAC, né, seguindo as regras, é eteno. Esse cara aqui, né, ele é bastante conhecido, ele é utilizado aí nas indústrias para fazer alguns polímeros e também ele é um dos responsáveis pelo amadurecimento das frutas, tá? Então, por exemplo, a banana, né, você verifica que se você deixar ela dentro de uma sacola fechada, por exemplo, de manhã, chega no final da tarde, ela já está mais madura. Por quê? Porque a banana ela vai liberando esse gás acelera o processo de amadurecimento, tá? Então se você coloca a banana, o mamão enrolado dentro de uma sacola, enrolado no jornal, você vai verificar que ele amadurece mais rápido, né? Tudo isso devido a esse eteno. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Amadurecimento de frutas. Ele auxilia, tá? Só para a gente relacionar e lembrar, né, onde a gente vai encontrar isso. Então, olha, uma coisa boa para você já discutir isso hoje à noite, né? Aproveitar a sexta-feira, né, já que a gente não pode sair, tem que ficar em casa por causa da pandemia, pelo menos você pode mandar uma mensagem aí, né, para namorado explicando, né, que o eteno é o gás que ajuda no amadurecimento, né, das frutas, como a banana, por exemplo. Poxa, tá com uma maçã lá que tá meio, né, não tá muito madura, coloca junto com a banana, coloca dentro de um saco, amarra lá, deixa ela preso, tá? Olha a dica que eu te dei, cara. Isso aí vale ouro, tá? Isso aí vale ouro. Dá uma olhada, isso aqui também, né, eu vou aproveitar até para mostrar, né, onde mais o eteno é utilizado, ou etileno. Ele é bastante utilizado para uma reação chamada reação de polimerização, ou seja, de formação de polímeros. Provavelmente você já ouviu falar disso daí. Pô, a gente vai estudar? Vai. Só que é mais no final do ano, ou seja, mais no final do curso, tá? Então a gente vai ter o seguinte. O que acontece? A gente pega esse etileno, basicamente é esse aqui, tá? E é claro que algumas condições na qual coloca esse gás eteno ou etileno, né? Que essas condições geralmente é o uso de catalisadores, tá? Então vou colocar aqui, ó, cat de catalisadores, tá? Você vai ter aí
temperatura, alta temperatura geralmente. E aí você vai fazer o seguinte, cara. Né? O que vai acontecer com essa reação? Esta dupla ligação, que nada mais é do que uma ligação, uma das ligações é sigma, a outra é pi, não é? Então você tem compartilhamento de pares de elétrons, ó. Se eu fosse aprofundar isso aqui, poxa, vamos viajar um pouquinho, né? Eu me empolgo. Lembrando, como é que é a ligação? Ó, o carbono. Vou relembrar várias coisas com vocês aqui, ó. Carbono, número atômico é 6, né? Então a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p2, certo? Tá aí. Então se eu fosse representar isso nos orbitais, que eu não preciso representar os desenhos, mas só os quadradinhos já me servem, né? Então a gente teria isso aqui, ó. 2 elétrons no 1s, 2 elétrons no 2s e 2 elétrons no 2p. 1, 2. Quando a gente olha dessa forma, a gente verifica, né, que o carbono só teria duas possibilidades de compartilhamento. Então não dá, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Excitar esse elétron. Então esse elétron aqui vai ser excitado e ele vai saltar para um orbital vazio. Então o que acontece com ele? Olha, ele sai fora daqui, ó, e pula lá para a ponta. Reparem que agora você tem 4 possibilidades de compartilhamento, certo? Poxa, professor, mas aqui eu não tenho esses 4 compartilhamentos sigma, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai misturar, né? Lembra da hibridização? Então você mistura um S com 2P. Aí você vai obter 3 orbitais hibridizados, que eu vou chamar de sp2. Por que sp2? Porque eu estou misturando um S com 2P. Aí eu vou obter 3 orbitais sp2. 1, 2, 3 elétrons. E vai me sobrar quem? Esse orbital aqui, ó, P, que é o que a gente chama de P puro, que vai conter um elétron. Esse é o P puro. Então como é que ficaria a estrutura? Lembrando que esse sp2 a gente vai estar misturando, né, um orbital S, que é esférico, e 2 orbitais, P, que é aquele formato de Altair, lembra? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, estamos misturando isso aqui, ó. Claro, tá aqui na coordenada Y e aqui Z, vai? Só para ficar mais fácil. Quando eu misturo esses 3 orbitais, a gente obtém 3 novos orbitais. Qual que vai ser a cara dos novos orbitais? Essa daqui, ó. Um lóbulo grande e um lóbulo pequenininho. Bom, quem está aqui na bolinha? O núcleo, né? Então isso aqui é só uma questão de probabilidade de eu encontrar o elétron. Lembra disso? Né? Foi algumas aulas anteriores aí. Espero que você tenha assistido. Se não assistiu, volte lá. É muito importante, tá? Isso aqui é cobrado. Então é legal a gente ter essa ideia. Então, ó, o que vai acontecer? Esses orbitais, como é uma região onde pode se encontrar o elétron, ele vai se afastar o máximo possível. O que vai gerar aí, né, uma geometria de um triângulo. Eu vou desenhar isso em 3 dimensões, tá? Vou tentar, né? Olha que maravilha, ó. Consegue verificar? Pelo menos imaginar aí, ó. Eu teria, ou seja, um orbital sp2 saindo aqui para fora, tá para fora. Um orbital sp2. Vou colocar mais para o meio aqui, ó. Um orbital sp2 saindo aqui, ó, no plano do quadro, tá? E o outro indo lá para o fundo, ó. Tudo bem? Dá para perceber, né? Então, ó, esse mais à frente, saindo para fora do plano do quadro. Até colocar ele mais gordinho aqui, ó. Para aparentar que ele está saindo mesmo. Outro indo lá para o fundo, ó. Lá para trás, lá para o fundo do plano do quadro. E esse no plano do quadro. Certo? Esses são os 3 orbitais sp2. E ele tem uma geometria triangular. Tá? Mas tá, eu estou desenhando ele assim, torto. Tá, professor, mas cadê o P puro? Ele está cortando perpendicularmente esse plano. Tá aqui, ó. Estou tentando colocar acima e abaixo do plano, só para vocês perceberem.
Pessoal, tá beleza aí? Voltou ou não? Falem comigo aí, por favor. A aula travou, né? Eu não sei em que momento que eu estava. Tá lasqueira, hein? Inclusive mandaram uma figurinha do grupo esses dias, eu falando, e lasqueira. Ficou boa, hein? Foi o pessoal, acho que do primeiro ou do segundo ano, ficou legal. Bom, vou entrar aqui de novo. Né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu acredito que está tendo uma reforma aí na rede de internet aqui. Porque desde manhã, a internet está oscilando muito aqui. Né? Ela fica caindo e entrando toda hora. Mas enfim. Bom, só espero que vocês não tenham perdido a maior parte aqui da explicação, tá? Qualquer coisa vocês mandem mensagem aí rapidão e a gente vai acompanhando aqui, tá? Vou só dar um parecer geral, né? Não sei que momento que caiu a internet aí. Tá, onde estava o P puro, né? Então, beleza. Então, ó, fiz o desenho todo aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que eu fiz aqui. Esse cara aqui é o carbono da esquerda. Então, o que ele tem, né? Ele tem 3 orbitais sp2, que está representado em preto. Como eles precisam se afastar o máximo possível um do outro, vai gerar um ângulo máximo de 120, ó. Claro, tá um triângulo aqui, né? Então, o ângulo é de 120 para todos eles, ó. É que eu coloquei agora ele deitado, né? Tá meio deitado assim para aparecer em 3 dimensões, tá? E aí você tem depois o orbital P puro cortando então perpendicularmente, ou seja, ângulo de 90 graus, esse plano, tá? Então é como se estivesse assim, né? E aí o que acontece? Primeira coisa é a sobreposição dos orbitais sp2 de um carbono com sp2 do outro carbono. Então aqui eles compartilham essa região, ó. E como cada um tinha um único elétron, aí o que acontece? É um compartilhamento, que é essa ligação aqui, ó. Primeira, sigma, tá? Aí quando vai aparecer a dupla? Então esses orbitais p paralelos aqui, eles se curvam um sobre o outro, e aí agora esta região que está em vermelho está sendo compartilhada pelos 2 carbonos. Então esses 2 carbonos agora, né, estão usando essa mesma região. E temos aí, ó, um elétron do carbono da esquerda e um elétron do carbono da direita. Então eles estão nessa região. Agora, qual posição dessa região eu não sei, tá? Mas está nessa região, que aí seria a minha ligação π. E aí esses outros orbitais sp2, que está, né, mais na extremidade da estrutura, eles vão sobrepor com o orbital s do hidrogênio, que é o que aparece aqui, né? Ó. Então nessa sobreposição é ligação sigma. Essa sobreposição lá atrás, ó, sigma. Aqui, sobreposição. Reparem que uma nuvem, um S, sobrepõe sobre o sp2 do carbono, tá? Então, sigma, e aqui também é sigma. Então, eu posso classificar dessa forma a minha estrutura, tá? Eu só fiz isso para a gente relembrar as aulas anteriores que a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu mostrei esses orbitais, que era a ligação sigma e π, a classificação, tudo mais. Estou tentando misturar tudo isso daí, beleza? Para a gente ver aplicado. Tá, volta então agora. Caiu não, né? Acho que caiu. Pessoal, travou de novo, eu acho, né? Você tá jogando, cara? Porra, velho! Eu não falei pra você não jogar que eu tô dando aula? Caiu de novo a internet, velho. Desliga essa merda. Desliga essa merda. Agora. Não demora. Desliga inteiro isso aí.
Para voltar aí, pessoal, rapidinho, só um minutinho, a gente já continua a aula de hoje. Eu vou um pouquinho até mais tarde daí por causa desses minutos perdidos, tá bom? Pessoal, não estou conseguindo entrar aqui no Facebook, eu não sei o que está acontecendo e eu não consigo mais olhar ali no meu celular. Bom, eu acho que está funcionando, né? Vou continuar por aqui, só para a gente não perder tanto tempo mais. Eu acho que eu tava online, né? Vocês escutaram a bronca aí? Mas agora vocês devem ter percebido por que a internet caiu, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas quando se joga online, a taxa de upload é muito grande. E aí, como aqui eu estou gravando e transmitindo um vídeo ao vivo, a taxa de upload também é alta. E minha internet ela é um pouco ruim no upload, né? Então acontece que dá esses travamentos. Então eu estou descobrindo isso agora, né? A gente vai acabando descobrindo essas coisas. Não sabia disso tudo. Mas a gente vai aprendendo, tá? Foi mal aí pelos gritos, galera. Finge que não escutou, tá? Bom, continua aqui então, olha só. Temos aí uma ligação dupla entre os carbonos. O que vai acontecer numa reação de polimerização, tá? Então, ó, basicamente, vou tentar fazer isso de uma maneira bem simples. Quando a gente vai estudar lá na frente, vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como acontece essa reação. Mas vai ocorrer uma quebra, tá? Ou seja, esta ligação π, ela vai ser quebrada. E aí um elétron vem para o carbono da esquerda e o outro elétron para o carbono da direita. Tá? Eu estou representando a seta com um ladinho só para representar apenas um único elétron. Então a gente vai ter a formação de radicais, que seria isso aqui, ó. Carbono, ligação com carbono. Eu vou colocar o hidrogênio aqui para cima, tá? E aí eu vou colocar a bolinha para representar esses radicais. O que é o radical? Então é o carbono aqui, ó, com o seu elétron. Então ele tem os 4 elétrons camada de valência, certo? Ó, os 4 aqui. E ele está fazendo os compartilhamentos com os hidrogênios e com o carbono também. Só que antes ele fazia a dupla para adquirir estabilidade. Está faltando um compartilhamento. Então ele tem 4, 5, 6, 7. Está faltando um para estabilizar, né? Esse é um radical. Tá? Claro, ele é muito instável, então ele é muito reativo. Ele tá louco para reagir. Agora, imagina que se eu tiver aí um número grande. Então vou colocar o N aqui, ó. Um número grande de estruturas como essa, acontecendo a mesma coisa. Então a gente vai ter, né, vários radicais formados. Então, ó, vou colocar só mais uma estrutura aqui, ó. O que vai acontecer agora? Esses dois radicais, por exemplo, eles vão se ligar. Então, ó, vai ocorrer uma ligação covalente, eles vão compartilhar aqui, ó. Reparem que aí esse cara na extremidade pode compartilhar com o outro e esse aqui também com o outro. Não sei se vocês conseguem perceber, eu vou só separar isso daqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Ó, mas esse seria uma parte e essa seria uma segunda parte. Então a gente tem aí, ó, no caso desse exemplo, um dímero, né, mero parte. E aí se eu fosse ligando vários desses, um do ladinho do outro, eu teria aí o polimero, ou seja, um polímero, tá certo? Então, mera partes, poli é muitas partes, como essa, uma ligadinha da outra, a gente forma os polímeros. E aí eu formaria, por exemplo, esse cara, que eu posso representar assim, ó. Só trocar de cor. Vou colocar aqui em azul. Então, ó, eu teria como produto essa estrutura. Tá? Onde eu teria um número muito grande de partes como essa. E aí eu teria então polietileno.
certo? Provavelmente você já ouviu falar esse nome, né? Polietileno. Então, olha, reparem que ele vem do etileno. Então, vários etilenos, um ligadinho do lado do outro, a gente tem o polietileno, tá certo? Claro que eu vou ter outras estruturas. Isso aqui foi só um exemplo para vocês verem a aplicação, né, desses alcenos na indústria também. Polietileno é um plástico aí no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai encontrar em embalagens, em brinquedos, né, e outras coisas mais, tá bom? Vamos apagar aqui, continuar agora com... vamos dar um exemplo maior. Vou dar um exemplo maior aqui para vocês e dar nome para ele, tá bom? Aqui eu só coloquei uma classificaçãozinha, né? Tá até bonito esse desenho, né? Até preguiça de apagar, né? Que dói. Qual a estrutura grande aqui então? Vamos lá. Tá aqui, ó. Uma estrutura um pouquinho maior. Reparem que eu já tenho minha dupla, né? Ó. Então o que eu tenho que fazer? Bom, vou dar nome para esse cara, tá? É um alceno, vou dar nome para ele. Beleza, o que eu faço? Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Tá, a cadeia principal é aquela que contém maior número de carbonos seguidos, mas nela tem que conter a insaturação. Então, ó, pega essa dica. Não é dica não, né? É regra, na verdade. Então, a cadeia principal tem que conter a insaturação. Então, tem que passar por aqui? Tem. Então, beleza. Passar por aqui, eu vou começar a contar dessas extremidades aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Então, vamos lá. Se eu contar por esse carbono, bom, tanto faz eu contar por esse ou por esse, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então reparem que 6 seria o maior número de carbonos seguidos. Se eu começar por aqui, vai dar a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tanto faz. Eu vou colocar essa aqui para ficar um pouco mais reta. Tá? Então essa é a minha cadeia principal. Aquela que contém o maior número de carbonos e nela contém a insaturação. Reparem que o que sobrou é radical. Então, ó, vamos só pintar aqui, ó. Radical, radical e radical. Os três, por coincidência, são radicais que contêm apenas um carbono. Então, um carbono, metil. Um carbono, metil. Um carbono, metil. Lembrando que, para dar nome para radical, prefixo, número de carbonos, met, et, prop, but, pent, assim vai. E terminação il. Então, um carbono, met, terminação il, metil. Beleza. Qual que é o segundo passo agora? Numerar. Então, vamos numerar a cadeia carbônica. De onde eu começo? Da extremidade mais próxima da insaturação ou da ramificação? Prioridade agora é a insaturação, tá bom? Então, a insaturação ganha em relação à ramificação. Então, ó, reparem que eu vou ter que contar de uma forma, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas que dê os menores números para todo mundo. Principalmente de início para a dupla. Então, ó, se eu contar da esquerda para a direita, 1, 2, a dupla vai estar no carbono 2 e carbono 3. Se eu contar da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4. Seria 4 e 5. Então, você já viu que da direita para a esquerda não vai dar certo, porque vai dar um número maior. Os menores números. Então, o certo é da esquerda para a direita. Então, 3, esse é o 4, esse é o 5 e esse é o 6. Vamos dar nome? Começa pelos radicais. Então, vamos lá. Quais radicais eu tenho? Só metil, cara. Então tá fácil, ó. Para não escrever 2-metil, 4-metil e 4-metil, eu vou colocar assim, ó. 2,4, porque eu tenho outro radical aqui, metil no carbono 4, e um outro radical no carbono 4. Então, ó, 2,4,4. Tri, porque é quantidade de radicais metil. Tri
metil. Tá aí. Então, ó, de novo, o que, que eu fiz? Para não ficar escrevendo 2 metil, 4 metil e 4 metil, para ficar muito grande, a gente faz o seguinte: 2,4,4 trimetil. Então, todos os radicais que têm o mesmo, né, os mesmos radicais, no caso, eu só coloco a numeração e depois prefixo de quantidade. Di, tri, tetra e assim vai indo, tá? Cadeia principal agora. A cadeia principal contém 6 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex. Prefixo ex. Tem ligação dupla? Opa! É o meu ponto agora que eu queria chegar, né? Então reparem que a dupla ela está entre o carbono 2 e 3. Eu preciso mostrar? Com certeza. Qual número que eu coloco? 2 ou 3? Qualquer um? Não. Sempre o menor, tá? Então, ó, hífen 2, hífen em, que representa a dupla. E a terminação de hidrocarboneto, que a gente já sabe, né? Que é o. Então ficaria 2,4,4 trimetil X2N. Certo? Muito fácil, né? Então, não tem muito segredo aqui não. Agora, e se eu der uma estrutura, vamos colocar aqui. Tá aqui, ó. Bom, aí eu vou colocar um radical CH3 aqui. Certo? Beleza, tá aí minha estrutura. Temos duas duplas, perdão, tá? Então, ó, eu tenho um carbono aqui, outro carbono formando uma dupla com outro carbono, que está ligado a um outro carbono, também aqui esse carbono, aqui é mais um carbono, carbono e carbono. Eu sei que dessa forma os hidrogênios eles estão escondidos, tá? Então depois eu já até dou a fórmula molecular também. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Determinar a cadeia principal. Mas quem que é a cadeia principal? Aquela que contém maior número de carbonos seguidos, mas nela tem que ter a insaturação. Então, ó, tá aqui, ó. Tem que passar por aqui e tem que passar por aqui. Já dá para perceber que tudo isso é cadeia principal. E isso daqui, ó, é o seu radical, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos é a cadeia principal. Beleza, vou começar a contar. Então, vamos lá. Vou contar da esquerda para a direita. Esse seria o 1, esse o 2, esse o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Se eu contar da direita para a esquerda, então ficaria esse como 1, esse como 2, esse como 3, como 4, 5, 6 e 7. Então, ó, vamos lá. Onde que estão as minhas duplas? Olhando aqui pela cor verde, estaria no 2 e no 3, ou seja, no carbono 2, que eu sempre escolho o menor, e também no 5 e 6, que seria o 5. Então, da esquerda para a direita, as minhas duplas estariam no carbono 2 e no carbono 5. E da direita para a esquerda, eu teria aqui, ó, 2 e 3, beleza? Esse seria o 2, e 5 e 6. Pô, então se eu contar da esquerda para da direita para a esquerda, vai dar os mesmos números para as duplas, não é? É. Empatou. Pô, o que eu faço quando acontece isso? Quem vai desempatar, então, tanto faz eu escolher da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, aí vem a segunda prioridade. Então a gente vai ter uma sequência de prioridade. A primeira é insaturação, depois a ramificação. Então quem vai desempatar nesse caso? Ramificação. Tá? Lembra que você sempre quer os menores números para todo mundo. Então agora, você vai escolher uma numeração, né, dessas duas opções, mas que dê o menor número para o CH3 aqui do meu radical. Reparem que ele estaria ligado no carbono 3, caso fosse da esquerda para a direita, e caso ele for da direita para a esquerda, ele estaria também no 5. Então, qual que é menor? O 3, né? Então, por esse motivo, a gente vai escolher como numeração da esquerda para a direita. Então eu vou apagar esse aqui que está em azul, ó, que não seria correta. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos dar nome agora. Começo por quem? Pelo meu radical. Radical está no carbono 3. Então, ó, 3 metil.
Cadeia principal contém 7 carbonos. Prefixo: met, et, prop, but, pent, ex, ept. Ligação dupla. Opa, tenho aqui no 2 e no 5. Então eu faço assim, ó, 2,5. O que? De em. Ah, então eu não preciso colocar 2 em, 5 em. Não, você vai colocar 2,5, separar pela vírgula, e coloca prefixo de quantidade, de em, mostrando que você tem duas duplas, que é o de hidrocarboneto. Esse composto faz parte das classes aí dos alcadienos, como eu falei para vocês no começo da aula, né? Alcadienos. Mas aí, né, a gente coloca tudo dentro dos alcenos para ficar mais fácil aí o trabalho. Pô, quero determinar aí a fórmula molecular. Beleza, então vamos lá. Quantos carbonos que eu tenho na estrutura? 7 da principal e mais 1 dá 8, não é? Quantos hidrogênios? Né? Quantos hidrogênios eu vou ter aí? Vamos contar então. Aqui eu vou ter 3, né? Por que 3? Porque o carbono está fazendo uma ligação simples com o carbono da direita. Então falta mais 3 ligações. Então vai ser hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Porque eu tenho 3. Esse carbono, uma simples e uma dupla. Está faltando um hidrogênio. Esse cara aqui, ó, dupla, simples e simples. Já está certo as 4 ligações. Aqui tem 3, já coloquei. Aqui eu só tenho 2 ligações, falta outras 2, que serão com hidrogênios. Uma dupla e uma simples, falta uma ligação. Por que falta uma? Porque essa forma a gente não representa os hidrogênios, né? A gente esconde eles, mas a gente sabe que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Tá? Pode ser 4 simples, pode ser uma dupla e 2 simples, pode ser uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Tá? Mas aí quando você verifica, por exemplo, esse carbono está fazendo uma dupla e uma simples. Está faltando uma ligação. Quem que será? Hidrogênio. Esse cara, uma simples só, está escondido em hidrogênios aqui, ó. Então quantos hidrogênios eu vou ter? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Deixei de contar algum? Acho que não, né? Tá certo. Tá certo? Vamos contar de novo aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certinho, tá aí a fórmula molecular. Quero fazer esse de cima, então vamos lá, ó. Carbono. Quantos que eu tenho? Na cadeia principal são 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou ter 3, 6, 9, 12. Né? Vou contar aqui os radicais. 12, 13, 15, 18. Pronto, tá aí, ó, forma molecular, C9H18. Inclusive dá pra gente perceber que a forma molecular é CnH2n, ou seja, a quantidade de carbonos aqui vai ser 9, então 2 vezes esse número dá 18. Isso para os alcenos, tá? Alcadieno já não serve porque você tem dupla aí. Tudo bem? Bom, vamos para outra. Vamos para os alcinos. Deixa eu apagar aqui. Se quiserem copiar aí rapidinho. Bom, alcinos, claro, vai ser aquele hidrocarboneto que vai apresentar pelo menos uma tripla ligação. Então vamos lá, o que vai diferenciar dos outros? Praticamente não muita coisa, né? Você vai começar pelos radicais, caso você tenha.
Depois, prefixo, que é o número de carbonos, mais o infixo, que agora vai aparecer quem? A tripla, o in, e a terminação o. Então a diferença é o infixo, né? Vamos começar pelo nosso menor alcino. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Então a gente teria isso aqui, ó. Uma tripla ligação entre carbonos e os hidrogênios ligados aí. Olha, esse carbono, vamos dar nome primeiro para ele, né? Então, 2 carbonos, MET-ET. Temos a tripla ligação IN e a terminação de hidrocarboneto O. Esse é o etino, é um gás também, tá? E ele é popularmente conhecido como acetileno. O gás aí utilizado nos maçaricos, por exemplo, tá? Então se você vai lá, tem um maçariquinho para acender aí, né, o carvão do narguile, né, ou então, né, você já viu alguém trabalhando lá com a solda, enfim, né, eles usam aqueles maçaricos que o gás que é utilizado ali como combustível é esse cara aqui, acetileno, tá bom? Então, ó, só aproveitando, fazer a mesma classificação que a gente fez anteriormente, esse carbono e esse carbono, ele é hibridizado em sp. Posso provar para vocês. Então, ó, rapidão aqui, ó, o carbono, lembrando, 1s2, 2s2, 2p2. Então eu tenho 2 elétrons num s, spins contrários, né? Por causa da dualidade aí e tal. 2s2 e 2p2. Então o que a gente faz inicialmente, né? Claro, você está vendo que ele está fazendo 4 compartilhamentos, né? Então a gente vai ter que excitar um elétron do 2s e ele vai saltar para um orbital p vazio. E aí a gente vai misturar. Nessa mistura, que é o que a gente chama de hibridização, nesse caso a gente vai misturar um s com um p. Vai sobrar aí 2 orbitais p puro. Então você vai misturar um s com um p e vai obter 2 novos orbitais. Esses 2 novos orbitais você vai chamar de sp. E vai sobrar aí, ó, 2 p puro. Você vai ter um elétron em cada um desses orbitais. E aí você vai ter a formação, então, dessa estrutura. Que nada mais é o seguinte, ó. Esse orbital sp, ele vai ter 2 orbitais com esse formato aqui, ó. Um lóbulo grande, né? Ficou horrível. De novo. Um lóbulo grande, tá? Isso para um lado e outro lóbulo grande para o outro lado. Ficou mais ou menos, né? Mas dá para entender. Por quê? Porque esses lóbulos, que é a região onde a gente pode encontrar o elétron, ou seja, esses elétrons, eles estão afastados o máximo possível um do outro, que é um ângulo de 180 graus. Ó, tanto esse carbono quanto esse carbono, ó. Já dá para perceber que a geometria em cima dos dois é linear. E eu vou provar isso para vocês, tá? Então, ó, esse seria o primeiro carbono, né? Tá aqui o núcleo dele, ó. Então eu vou ter um elétron aqui e outro elétron aqui, tá bom? Não importa aí o spin, né? Bom, cadê os orbitais p? Eles vão cortar perpendicularmente. Então, ó, vai ter um aqui na coordenada, vamos chamar de y. Pintar de preto isso aqui depois. E depois eu tenho também cortando perpendicularmente, saindo para fora do plano, né, ó, o orbital P. Então a gente tem um elétron nesse P, um elétron nesse P. Então, ó, P
P e aqui SP e SP. Isso para o carbono, né? Primeiro. Aí o que acontece? Sobreposição dos orbitais, P com P. SP com SP, perdão, ó. Então aqui nessa região vai existir um compartilhamento de um par de elétrons. Então a primeira ligação, que ligação é essa? Sigma, ó. Representar aqui sigma. Aí eu vou ter orbital P paralelo, ó. Que vai conter um elétron, né? O que acontece com eles? Se curvam. Eu vou só fazer um risco aqui. E essa seria a ligação π. Tá aqui, ó. Ligação π. Tudo bem? Ah, e o orbital P puro segundo, que você colocou aqui na coordenada Z, né? Pensa que tá aqui, né? Atravessando perpendicularmente o quadro. Eu coloquei meio de lado para dar uma impressão aí, né? Para ficar mais fácil o desenho. Então, ó, está saindo do plano. Como se fosse isso aqui, né? Ó. Então temos um elétron também aqui dentro. E aí a gente compartilha esta região, ó. Eles se curvam um sobre o outro. Pensa lá atrás, ó. Então esta região que está em azul é a minha outra ligação π. Ah, e o hidrogênio? O hidrogênio chega aqui, né? Ó. Eu vou pintar de verde, inclusive, o hidrogênio. Tá? Ele tem um orbital S, né? Que é esférico, então ele vai sobrepor, ó. Nessa sobreposição, sigma. E aqui também, ó. Então aqui nesta região eles compartilham sigma. Sigma e sigma. Tá aí, né, a minha estrutura do acetileno. Tá bom? Então ele é um cara aí utilizado como maçarico, com gás usado nos maçaricos, tá? Vamos dar a estrutura maior? Tá aí, ó. Estrutura um pouquinho maior, só pra gente classificar. Então, ó, primeira coisa, identificar a cadeia principal, né? Então, ó, sai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já dá pra perceber que 7 é o maior número de carbonos seguidos que contém saturação, que é a tripla. Beleza. Então eu vou contar agora, ó. Da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Aí ficaria 4, 5, 6 e 7. Aí se eu quiser contar da direita para a esquerda, vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, daria, né? Daria pintar de azul. Então poderia ser aqui o 1, aqui o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá, onde estaria a minha tripla ligação nessa do azul? No 4. E nessa do vermelho? No 3, né? Então qual que você escolhe? Sempre o menor número para a insaturação. Então o correto ali é escolher da esquerda para a direita. Por quê? Porque a tripla vai começar no 3 e no 4. No 3 e no 4 é menor do que no 4 e no 5. Então você pode apagar isso aqui em azul, que não vai ser a sua numeração correta, tá? Mas fala, pô, mas e a ramificação? Não vai dar um menor número se eu contar da direita para a esquerda? Mas aí ela é segunda prioridade. Você só vai usar ela se, né, no caso, empatar a insaturação. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo seu radical, né, que é esse cara aqui, o metil. Então ele está ligado ao carbono 5. Então, ó, 5 metil. Aí eu vou. Cadeia principal. Contém 7 carbonos. Então, 7 carbonos, prefixo é ept. Ligação tripla, eu tenho que numerar, então hífen está no 3 e no 4, escolha o menor número, 3 in, terminação 8 hidrocarboneto, 5 metil ept 3 in, tudo bem? Fechou? Vamos agora para os ciclanos, empolguei aqui, né, hoje, vou apagar aqui rapidinho, a gente ainda tem ainda uns minutinhos.
Bom, a classe agora que a gente vai trabalhar vai ser dos compostos cíclicos, tá? Então, o que muda aí? Muda muita coisa? Não, não muda muita coisa não. Muda um pouquinho em questão da nomenclatura, tá? Mas nada demais. Então, ó, vamos fazer assim, ó, os compostos cíclicos. A gente vai dividir nos ciclanos ou cicloalcanos, tá? Ciclenos ou cicloalcenos, ciclinos e aromáticos. Tá? Então a gente vai trabalhar com esses caras aí agora. Vamos começar pelos ciclanos? É mais fácil. Então já dá para perceber que aqui eu vou ter uma estrutura fechada, ou seja, cíclica, com ligações simples entre carbonos. Tá bom? Como é que ficaria o nome? Caso você tenha os radicais, comece por eles. Já vou falar um pouquinho sobre esses radicais, aí complica um pouquinho, tá? Mas nada demais. Você vai começar com a palavrinha ciclo primeiro. Essa é a diferença. Então, ciclo, depois prefixo, que é o número de carbonos, mais um infixo, que no caso vai ser an, e a terminação de hidrocarboneto, o. Tá, professor, você falou aqui dos radicais. Qual que é a dificuldade aqui dos radicais, né? Quando você tiver duas ou mais ramificações, você vai partir da ramificação mais simples. Só isso, anota isso aí. Então, ó, duas ou mais ramificações, partir da mais simples. Por quê? Você vai ter que numerar, não vai? Vai ter que numerar caso você tenha radicais. Então, né, você vai partir da mais simples. Vou mostrar para vocês já alguns exemplos dessa forma. Então vamos lá, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Vamos colocar aqui uma estrutura fechada que vai conter quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, fácil, né? Não tem radical. Preciso numerar nesse caso? Não. Né? Não tem como você saber qual que é o início e qual que é o fim aí. Né? Fiz uma referência a Dark, hein? Moleque. O início é o fim é o início. Mas tá bom. Vamos lá. Então você coloca aqui, ó, ciclo. E aí você tem quantos carbonos? 6, não é? Então o prefixo ex, apenas ligações simples entre carbonos an e a terminação o, ciclohexano. Só isso. Beleza, champs. Tá? Inclusive eu poderia representar da seguinte forma, né? Ó, esse carbono ele tem outros 2 hidrogênios ligados a ele, tá? Todos eles, né? Tem outros 2 hidrogênios ligados. Então essa aqui é uma outra forma de eu representar a mesma estrutura, tá? Vou colocar um radical agora. Baby Shark. Vou colocar um radical aqui. E aqui. Então, ó, reparem que você tem um composto fechado que contém 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, beleza? Só que você tem 2 radicais. Poxa, eu preciso mostrar onde está, porque o CH3 poderia estar aqui do lado do radical etil, né? Radical CH3, radical metil, e aqui etil, né? Então poderia estar os dois do mesmo lado, poderia estar um aqui, outro na ponta, como está desenhado, ou simplesmente esse cara estar aqui, daria na mesma, né? Daria na mesma, essa posição daria na mesma, tá? Porque 3 para cá e 3 para cá daria na mesma. Não daria não, mudaria. Ah, daria a mesma dessa que está desenhada, eu quero dizer. Bom, mas enfim, né? Repare que você vai ter que numerar. Então, como é que você faz para numerar aí? Né? Você vai, então, agora pegar e começar pela ramificação mais simples.
tá? Então, esse carbono aqui, ó, é o seu carbono número 1. Beleza? Que é o radical mais simples. Você tem um radical metil, ó. Contém apenas um carbono. Então, radical metil, radical etil. Você vai contar de agora de uma forma, tá? Os menores números para todo mundo. Se eu contar no sentido horário, esse seria o 2, esse seria o 3, não é? Se eu contar no sentido anti-horário, 1, 2, 3 e 4. Então, já dá para perceber que no sentido horário é a melhor opção. Então, esse é o 1, esse é o carbono 2, 3, 4 e 5. Aí você vai dar nome. Começa pelos radicais, mesmo esqueminha. Então, você tem, ó, qual que eu coloco? 1 metil e 3 etil. Aí não é ordem numérica, e sim alfabética, né? Isso é chato. Eu sei que é várias regrinhas, tá? Mas, ó, não tem problema. Ah, pô, coloquei 1 metil e 3 etil. Nossa, errei a questão. Se for aberta e o cara for, né, um pouco mais meticuloso, pode descontar, né? Mas eu duvido muito que isso aconteça, né? Mas assim, você colocando o nome, você vai ter uma noção da resposta se está correto ou não, tá? Então aqui é a ordem alfabética. Então é claro, o etil vem primeiro. Então eu coloco lá 3 etil, 1 metil. Aí eu vou para a cadeia principal. Só não esquece do ciclo, tá? Eu sempre esqueço, pra falar a verdade. Então eu começo pelo ciclo. E aí, cadeia principal, 5 carbonos. Met, et, prop, but, pente. Ciclo, pente. Ligações simples, an. Terminação o. 3 etil, metil, ciclo pentano. Beleza? Agora, vou colocar aqui para vocês os ciclenos e os ciclinos. E aí os aromáticos a gente deixa para uma próxima aula. A gente até falou um pouquinho sobre aromáticos, né? Já nas aulas de hibridização também, e da ligação sigma-pi. Se vocês assistiram o vídeo, vocês perceberam que eu falei bastante sobre, né, aromáticos. A gente volta a falar um pouquinho, vai dar nome para eles na verdade agora, né? Então, ó, ciclenos. Então, como é que seria os ciclenos? O que muda? Só muda o en. Só a dupla. Vai aparecer uma dupla, então. Ó. Vou colocar aqui, ó. Aí, pronto. Temos uma dupla. Então, como é que fica o nome desse cara? 4 carbonos, não é estrutura fechada. Então, 4 carbonos, ó. Carbono em cada extremidade. E eu tenho uma dupla. Então, esse é o ciclo. Met, et, prop, but. Ligação dupla em terminação o. Preciso numerar? Lógico que não. Por que não? Se eu quisesse numerar isso aqui, eu sei que o carbono 1 e o 2 é o da dupla. Ou dessa forma, ou, né, seguindo aqui o sentido anti-horário, ou ainda eu poderia fazer assim, ó. Se eu considerar esse cara como 1, esse tem que ser o 2. E aí ficaria o sentido contrário. É que nesse caso não preciso numerar. Pô, senhor, dá um exemplo aí que eu vou precisar numerar então. Vai. Contém radicais, né? Tá aí. Aí você fala, vou começar a numerar pelo radical? Lembra que, qual que é a sua prioridade? Não é em saturação? Então você tem que começar pela sua dupla. E lembrando, o 1 e o 2 é a dupla. Tá bom? Então você não pode fazer assim, ó. Ah, esse é 1, esse é o 2. Não. O 1 e o 2 tem que ser a dupla. Então, ou você faz dessa forma, ó, que eu vou colocar em vermelho. 1 e esse o 2. E aí eu vou seguir no sentido, né, horário, 3, 4 e 5, ou a outra opção é esse ser o 1 e esse ser o 2. E aí eu vou no sentido anti-horário. Então esse seria o 3, esse o 4, esse o 5. Aí tá. Reparem que 1 e 2 empatou nos dois casos, né? Quem vai desempatar? A insaturação. Por isso que nesse momento agora, quando você tem, né, ramificação. Quando você tem ramificação, você precisa numerar. Tá? Então já dá para perceber que qual que você vai escolher? O menor número, né? Que vai ser o 3 e não o 5. Então esse está em vermelho, você pode apagar. Tá aí, ó. Posso apagar. E aí tá, vou dar nome então. Começo pelo radical. 3 metil. Vou para o composto fechado. Ciclo. Ciclo, 5 carbonos. Pente. Ligação dupla. Em terminação o.
Ô, professor, mas você não colocou o número aqui 1 penteno, né? O pente 1-eno. Por que não? Porque já sei que a dupla do composto cíclico tem que numerar a partir dela, tá bom? Então vai ser 1 e 2, então eu não preciso colocar. A não ser que eu tenha um composto fechado que contenha duas ou mais duplas, aí beleza, tá? Você faz aquele mesmo esqueminha, sempre os menores números para dupla, depois os menores, se empatar, os menores números para a ramificação. E para terminar, eu sei que eu já passei 5 minutinhos, mas é por causa que travou um pouquinho aí, né? Então, como travou um pouquinho, eu vou seguir 2 minutinhos a mais, tá? Só para ciclinos. Então vai ser um composto cíclico que vai apresentar tripla ligação. Mesmo esquema? Mesmo esquema. Vamos colocar um composto maior até aqui agora, ó. Uma tripla aqui, ó. Beleza. Então, para dar nome, vamos colocar um radical? Só para aproveitar que a gente falou de radical. Já dá para perceber que eu tenho que numerar de uma forma que dê os menores números para esse cara. Então, ó, 1, 2, 3 e 4, né? No sentido anti-horário. No sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos radical onde? Carbono 4. Então, 4 metil ciclo. Aí eu tenho 8 carbonos, octi. Ligação tripla, in. E terminação O. Tá aí, ó. 4 metil ciclo octino. Certo? Bem tranquilo, né? Galera, na aula que vem então a gente fala um pouquinho sobre aromáticos e aí a gente segue depois nas funções, tá? Oxigenados. Claro que a próxima aula vai demorar um pouquinho, né? Que agora a gente entra de férias. Agradecer a presença de vocês aí, ter aguentado. A gente tenta o possível para tentar dar melhor aula. Eu sei que a internet às vezes não ajuda, cai um pouquinho, tá? Mas espero aí que depois aí das férias a gente possa voltar aí da aula na sala de aula, na presença de vocês. Torcer para que essa pandemia acabe de uma vez, encontrem um remédio que sane o problema. Certo? Então, valeu galera, um grande abraço. Qualquer dúvida aí só mandar mensagem e aproveite as férias agora, né? E descanse um pouquinho também. Falou, valeu!